Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa série Visões e Ilusões Políticas, seguindo aquele interessante livro do autor canadense David Koyzis. Nós, até então, analisamos uma série de ideologias políticas, terminando no último domingo de analisar o socialismo. Hoje a gente entra na parte do livro em que o autor ele começa a desenvolver uma abordagem especificamente cristã à análise política. Por isso o título dessa lição de hoje é Transcendendo as Ideologias e Afirmando a Pluriformidade Social. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor, muito obrigado por este domingo. Nós te pedimos que o Senhor possa estar me orientando aqui nessa aula e que nada aquém da tua verdade seja dita aqui, Senhor. E que o Senhor abra o coração e a mente dos que estão em casa ouvindo, para que a gente possa levar toda a realidade ao teu senhorio. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a questão da relação do cristianismo com a cultura em que ele se encontra porventura inserido é uma questão que tem ocupado a reflexão intelectual dos cristãos desde os primórdios, desde os primeiros anos da fé cristã. Conscientes de que nós não podemos ter dois senhores, muito menos ter um Senhor acima do Senhor Deus, a questão que se coloca para nós é qual o papel da cultura secular na nossa reflexão teológica e política e como nós devemos lidar com ela, como deve ser a nossa relação e, sobretudo, como nós devemos relacionar a teologia, as nossas doutrinas, as nossas crenças específicas, aquelas crenças seculares. Por outro lado, também, a Bíblia apresenta a natureza, ela apresenta toda a ordem como criação divina. Diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Isso, então, inclui uma percepção da natureza como criação de Deus e, portanto, sendo criação de Deus, acessível a todos os homens enquanto tal. Essa é a mensagem que a gente vê em Romanos 1, que é uma passagem muito interessante que vale a pena a gente refletir um pouco. Romanos 1 diz que basicamente que todos os homens percebem a Deus. Todos os homens eles conhecem a Deus, eles sabem que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele é sábio, que Ele é criador, tudo isso. O problema não é que a sua mente seja incapaz de perceber essa realidade, mas que por causa da injustiça de seu coração, o ser humano ele rejeita essa verdade. É como se o ser humano ele se enganasse, se iludisse e fingisse que não vê aquilo que a realidade aponta muito claramente. Por meio da revelação geral, que é expressa pelaquela famosa máxima que toda verdade é verdade de Deus. Portanto, tudo aquilo que nós encontramos de verdade na natureza, na cultura, é também oriunda de Deus, porque só Deus é o Pai da verdade. Etienne Gilson, que foi um importante filósofo tomista no século XX, abordando esse dilema da relação entre o cristianismo e a cultura, ele encontra três grandes famílias espirituais que apresentam uma abordagem em relação a esse dilema. A primeira delas é aquela família que remonta a Tertuliano e Agostinho de Hipona, que toma por base o primado da fé. Tertuliano, numa célebre frase, ele vai perguntar o que tem Atenas a ver com Jerusalém? O que a academia de Atenas, de Platão, tem a ver com a igreja? Que harmonia pode haver entre hereges e crentes? Isso aqui é uma pergunta retórica, porque o que ele está afirmando por trás disso é que não há nenhuma relação entre a filosofia secular, entre o mundo secular e a fé cristã. Do outro lado, a gente tem o pensamento averroísta, que é oriundo do famoso filósofo medieval árabe Averroes, muito lido e influenciado e influente no meio cristão também, que toma por base o primado da razão, postulando que a revelação ela nada mais seria do que uma espécie de verdade diluída
para aqueles que têm a imaginação acima da razão, para aqueles que não têm a compreensão sofisticada que a filosofia exige. Entre esses dois extremos, Gilson localiza uma posição intermediária que leva a sério tanto a razão, tanto a criação, tanto a natureza, quanto a revelação, ou seja, tanto a revelação geral quanto a revelação especial, percebendo uma fundamental harmonia entre as duas, de modo que não poderia haver um conflito verdadeiro entre as verdades da fé, as verdades da religião cristã e as verdades da razão. Para Gilson, o principal representante dessa posição é o grande filósofo medieval Tomás de Aquino. E a gente pode fazer uma mesma análise em relação às ideologias que nós estudamos até agora, porque os cristãos as abordam de forma diferente. A primeira delas, e a mais problemática, é aquela que postula que a fé, as verdades da fé, elas dizem respeito estritamente à vida privada do sujeito, não tendo, portanto, nenhuma relação com o mundo público, com o mundo externo, sobretudo com a política. Uma concepção que diz que as verdades da fé devem ser guardadas para si e não levadas à esfera pública. Uma compreensão muitas vezes pautada numa compreensão completamente equivocada de Estado laico, de laicidade, que supõe que o cristão ele não pode deixar-se influenciar pela sua fé na arena pública, o que é um grande absurdo, dado que nenhum ser humano ele consegue se livrar dos seus compromissos metafísicos, religiosos fundamentais na hora de arguir na esfera pública. E todos nós, sejamos crentes em um Deus e uma religião ou não, todos nós temos esses compromissos fundamentais de natureza religiosa. Cada ideologia tem o seu. O liberalismo tem o seu compromisso fundamental com a autonomia da vontade humana. E vejam, esse compromisso não é um compromisso que pode ser plenamente provado pela razão, que pode ser plenamente provado pela argumentação pública. A mesma coisa o socialismo, a democracia, todas as ideologias e movimentos políticos contemporâneos muito influentes, como o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento marxista, todos esses movimentos têm compromissos fundamentais e buscam influenciar a esfera pública à luz desses compromissos fundamentais que julgam serem mais razoáveis, serem mais coerentes com a realidade. Da mesma maneira, o cristão ele tem perfeita legitimidade de, influenciado pelos seus valores, pelas escrituras, pela tradição cristã, em coisas como, por exemplo, aborto, a definição de casamento, a transgeneridade, o papel do Estado. O cristão ele também tem pleno direito, plena legitimidade de, sendo influenciado por esses valores, levar esses valores para a esfera pública. A segunda delas, novamente influenciada por Tertuliano de Cartago, adota uma atitude antitética em relação às ideologias, supondo que não haveria nada de positivo nelas. Não haveria nada para nós, enquanto cristãos, aprendermos e absorvermos das ideologias políticas ou da filosofia secular ou da cultura que nos circunda, o que tem apenas a ver com Jerusalém. A ideia é que a lealdade a Jesus Cristo envolve não só uma lealdade soberana, mas uma lealdade exclusiva, de modo que o indivíduo não poderia ter qualquer outra lealdade, muito menos uma lealdade política ou a uma filosofia política que seja, além de Cristo. O que é claramente falso, porque a própria Bíblia nos incentiva, ou melhor, nos exorta a sermos leais com os nossos pastores, a sermos leais com os nossos pais, com os nossos amigos, com a nossa igreja, com o próximo, com a nação. De modo que, vejam, a idolatria não consiste em termos lealdades outras além de Cristo, mas termos lealdades acima de Cristo. Então você pode ser leal ao seu pai, você pode ser leal a um amigo, você pode inclusive ser leal a alguma filosofia política ou partido político que você julga representar melhor os seus interesses. Você pode ser leal ao seu voto no deputado ou no presidente que você elegeu.
Assim como também você pode não aprovar, mas você pode ter essas lealdades. O problema é quando qualquer dessas lealdades acaba ocupando o espaço soberano da lealdade a Jesus Cristo. Quando qualquer dessas lealdades, não só uma lealdade política, a uma filosofia ou o que quer que seja, mas também a lealdade ao seu pai, à sua mãe. Jesus deixou isso muito claro, que as nossas lealdades à nossa família não podem ser maiores que a nossa lealdade a Ele. Então, quando qualquer dessas lealdades se sobrepõe à lealdade a Jesus Cristo, aí que a gente começa a entrar no espectro da idolatria. Ou seja, você pode, isso é muito presente nas interações políticas nas redes sociais, onde muito prontamente algumas pessoas gostam de acusar de idolatria os seus interlocutores políticos, de uma forma a fim de menosprezar ou diminuir a validade do seu apoio político, da sua posição política. Isso é um erro. Então a gente tem que tomar cuidado com esses diagnósticos fáceis de idolatria quando alguém discorda de nós nas redes sociais em relação à política ou coisa do gênero. A alternativa oposta a isso é se aliar a um lado específico, e o que muitos acabam fazendo inadvertidamente, sem consciência. E o grande perigo dessa associação da fé com uma pauta política específica não é estar ao lado de determinadas ideologias com as quais tenhamos coisas em comum, mas absolutizar alguns desses compromissos fundamentais dessas ideologias que conflitam com o cristianismo, como o coletivismo socialista, ou a autonomia da vontade humana do liberalismo, ou a democracia como um credo, como a gente viu aqui, a ponto de supor que a voz do povo seria a voz de Deus. E isso aqui muitas vezes acontece com cristãos que não têm ou não se preocupam em se informar politicamente. E se informar não só lendo o jornal, lendo o noticiário do jornal, mas tentando se informar ideologicamente, apreendendo o que constitui o socialismo, a democracia, o liberalismo, de modo a ter uma compreensão mais clara do que representam verdadeiramente essas ideologias e as suas aplicações ao longo da história e o que a sua fé tem a dizer em relação a elas. Então a ignorância acaba nos tornando presas fáceis para lobos em pele de cordeiro, que com discurso bonito na esfera pública, na política, acabam nos convencendo, acabam nos enganando, nos manipulando e fazendo supor que as suas filosofias políticas são representação máxima do cristianismo. Esse é um caso que a gente vê muito corrente, por exemplo, na teologia da libertação. Uma resposta cristã e bíblica. A chave para abordar adequadamente as ideologias consiste num esforço inicial para compreender seus atrativos e, com isso, os seus fundamentos legítimos na criação. Qual é o ponto? Geralmente, cada ideologia... Veja, um ser humano, ele pensa a partir de uma matéria-prima. E a matéria-prima são as coisas que Deus criou. O ser humano não consegue pensar a partir do nada. Então, dado que o ser humano ele pensa a partir da matéria-prima que Deus criou, todo o seu pensamento, por mais errado que seja, vai constituir, de certa maneira, um desenvolvimento pervertido de uma verdade fundamental. Então, veja, o liberalismo, por exemplo, ele reconhece o valor da liberdade humana em relação aos agentes externos. O problema é que ele pega essa verdade e ele extrapola, a ponto de julgar toda a realidade e reduzir toda a realidade a esse compromisso fundamental. Então, a abordagem cristã consiste em tentar observar qual o núcleo de verdade em cada uma dessas ideologias ou filosofias políticas. Para ilustrar isso, Coises ele faz uma analogia com o Sol. Entre as ideologias e uma forma mais antiga de idolatria, que é a idolatria ao Deus Sol. Vejam, o Sol ele é a fonte mais brilhante de luz da nossa galáxia. Literalmente, a nossa vida depende do Sol. Toda a galáxia, ela depende do Sol. Todo o funcionamento da nossa galáxia depende do Sol. A vida humana depende do Sol, a ponto de que, em alguns países onde o frio é muito extenso e o Sol
se esconde, você tem maiores índices de depressão, de suicídio, a colheita não é boa, etc. e tal. Entretanto, o Sol ele continua sendo uma criatura. O Sol é criação de Deus. Deus é soberano sobre o Sol. Então veja, a gente pode valorizar o Sol. O problema é quando o Sol se torna um ídolo. E é isso que Gênesis 1 faz no relato da criação. Coloca toda a criação subordinada a Deus, mostrando que Deus é o Criador do Sol, Deus é o Criador da Lua, Deus é o Criador de toda a realidade. De maneira semelhante, na análise das ideologias, a gente deve perceber que geralmente há um bem da criação que seus adeptos corretamente valorizam. Os liberais entenderam adequadamente que existe uma legítima esfera de responsabilidade individual na qual nenhum outro indivíduo ou comunidade pode intervir. Também os conservadores nos chamam a atenção para a relevância da tradição e da continuidade histórica no que se refere à mudança política. Os nacionalistas entendem o valor da solidariedade comunitária entre as pessoas que compartilham a mesma cidadania. Os democratas reconhecem o valor da participação popular na política. Os socialistas nos alertaram para o papel desempenhado pelas classes econômicas em nossa forma de agir e pensar politicamente. Tudo isso é verdade. Não obstante, elas se desviam da verdade ao atribuir um status de primazia ontológica à sua verdade fundamental. O que é isso? É pegar essa verdade fundamental e colocar acima de tudo mais e reduzir toda a realidade a esse compromisso fundamental. Então vejam, se o socialista nos alerta que a classe na qual nós nos encontramos, ela influencia a nossa forma de pensar, isso é uma verdade. O problema é quando o socialista passa a dizer que o nosso pensamento é determinado pela nossa classe social, de modo que tudo que a gente pensa se reduz a isso. Então as ideologias elas são reducionistas e passam por cima de todos os outros bens comuns da criação em nome do seu princípio fundamental. E por constituírem uma redução da realidade, elas distorcem a criação, ignorando todo o conjunto holístico dos bens criados por Deus. Ou seja, Deus fez a sua criação e viu que era muito boa. Deus fez uma pluralidade de coisas boas que devem ser valorizadas pelos crentes em Deus. Mas o problema da ideologia é quando ela pega um aspecto da criação e absolutiza e coloca no lugar que é devido somente a Deus. Uma cosmovisão cristã, a tríplice criação, queda e redenção. A ideia cristã, mais propriamente reformada, acerca da política, se baseia não só numa antropologia filosófica. Geralmente as filosofias políticas se baseiam numa compreensão do homem. E isso tem sua razão de ser. Como a gente viu na primeira aula, a forma que a gente aborda a natureza do homem vai influenciar toda a nossa compreensão política. Daí a importância da doutrina do pecado original. O que é natural, dado que a política é a ciência das relações humanas, de como os seres humanos se relacionam na sociedade. Mas se baseia numa visão acerca do cosmos, de todo o universo, e especificamente na narrativa histórico-redentora encontrada nas Escrituras. A visão cristã acerca do cosmos explica que toda a criação é obra de Deus. E aqui o primeiro ponto desse tríplice aspecto. A criação, toda a criação é obra de Deus. No entanto, essa criação ela foi maculada pelo pecado. Ela se encontra manchada. Ela não foi destruída, porque nada pode destruir a obra de Deus, ela foi manchada. Por isso que lá em Romanos 8:22 vai dizer que a própria criação geme e anseia pela redenção. Então toda a criação foi criada por Deus, foi maculada pelo pecado e anseia pela redenção. Então tudo agora necessita da redenção. E lá em Colossenses, capítulo 1, a gente vai ver naquele hino cristológico que não só a criação ela foi feita por meio de Cristo, mas Cristo é também o Redentor de toda a criação, todo o universo.
criação, queda e redenção. Tendo em vista essa soberania cósmica de Cristo, segue-se que a fé cristã, então, ela se aplica a toda a realidade. Naquela célebre e famosíssima frase de Abraham Kuyper, não há um único centímetro da vida humana sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre tudo, não reivindique, é meu. Ou seja, a fé não se aplica exclusivamente à nossa vida privada, íntima. Ademais, um dos primeiros mandamentos deixados por Deus foi justamente o mandamento de dominar e sujeitar a terra. É daí que a teologia reformada extrai o seu conhecido mandato cultural, a ideia de que toda cultura deve estar sob domínio dos servos de Deus e, por conseguinte, sob domínio da vontade divina exercida por meio dos seus servos. E esse domínio aqui, evidentemente, não é um domínio abusivo, mas é um domínio no sentido de sermos bons mordomos da criação de Deus. Nós, seres humanos, devemos usar bem a criação, preservando-a e usufruindo daquilo que ela tem a oferecer. Essa passagem de Romanos 8, 20 a 22, que eu citei, diz o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então a criação, na famosa expressão de Albert Wolters, é criação restaurada. Isso significa que a redenção busca restaurar toda a criação ao seu propósito original. Vejam que quando Jesus Cristo debate com os fariseus e os religiosos acerca do casamento, acerca da possibilidade de divórcio, o que ele fala? Moisés lhes deu carta de divórcio, mas não foi assim desde o princípio. Então ele volta àquele princípio original da criação. Então é isso que a obra redentiva de Cristo faz. Ela nos auxilia a retornarmos ao princípio, ao propósito fundamental e original da criação. Isso implica que não são somente os indivíduos humanos que são redimidos, mas também, em princípio, toda a gama das atividades humanas. Toda a cultura, toda a criação, ela é redimida porque Cristo, ele recapitula tudo aquilo que foi perdido em Adão, recapitula para si mesmo de acordo com o seu propósito fundamental. E isso, mais uma vez, inclui a vida política. Logo, a nossa conclusão é que a política, ela também precisa estar sujeita à soberania de Cristo. E ela precisa estar sujeita à redenção promovida por Jesus Cristo. A ordem da criação, correção de algumas concepções errôneas. Uma ênfase na criação como ordem normativa é fundamental para entendermos como devemos viver nossa vida no mundo, incluindo a nossa vida política, na condição de portadores da imagem de Deus. Vejam, a lei de Deus, ela não é uma imposição arbitrária de Deus à vida humana, mas ela é uma reiteração da criação, da ordem da criação. A lei de Deus, ela não é uma imposição arbitrária sem qualquer relação com a ordem criada ou nenhuma relação com a forma que o mundo está constituído. Muito pelo contrário, a lei de Deus ela nos convida a vivermos em conformidade com os contornos normativos da própria ordem criacional. Quer um exemplo? Deus estabeleceu um padrão no seu trabalho de criação. Ele trabalhou 6 dias e descansou 1. E ali ele nos orienta a fazermos o mesmo. Ou seja, ele dá um mandamento, e esse mandamento, ele condiz com a própria estrutura da criação. A gente sabe que se trabalharmos de segunda a segunda, anos a fio, sem qualquer descanso, a nossa estrutura ela vai reclamar. Você vai ter problemas psicológicos, síndrome de burnout, o que quer que seja. Ou seja, o mandamento de Deus, ele reitera a ordem da criação. A gente vê, por exemplo, a sexualidade. A forma que a sexualidade é vivida no mundo hoje, de forma extremamente permissiva, tem consequências terríveis.
A gente viu um relato na semana passada, trágico, do mau uso da sexualidade. No caso daquela menina abusada pelos seus parentes. O que resultou em outro momento trágico, que foi o assassinato daquela vida que estava em seu ventre. Um conjunto de tragédias se seguiram por causa do mau uso da sexualidade. Os gastos que nós temos anualmente com doenças sexualmente transmissíveis, com AIDS, a quantidade de gravidezes indesejadas, por assim dizer, de pessoas que se envolvem em relações sexuais e acabam gestando um filho de uma relação com alguém que não se via como pai de seus filhos ou mãe de seus filhos. Casamentos destruídos, diversos problemas emocionais oriundos do mau uso da sexualidade. Então vejam, quando Deus ele nos orienta a guardarmos as relações para o casamento, não é uma ordem arbitrária desconexa da realidade. Não. Ele está justamente considerando a ordem criacional e nos ordenando e nos revelando aquilo que melhor condiz com essa estrutura que Ele mesmo criou. Então vejam, a ordem de Deus ela condiz com a natureza, de modo que também a gente pode discernir a vontade de Deus observando bem a própria estrutura da criação, porque a estrutura da criação também aponta para a glória dele. Bom, entre outras objeções que se lançam contra essa ideia apresentada aqui, uma das mais presentes, sobretudo no meio protestante e reformado, é a seguinte: se há normas na criação, como diferenciar uma norma de sua manifestação pecaminosa nas sociedades humanas? Além disso, como podemos tomar conhecimento dessas normas, sendo que nossas próprias faculdades cognitivas são maculadas pelo pecado? Coisas começam com a seguinte analogia: mesmo quando as nuvens obscurecem o sol, a gente ainda assim consegue diferenciar dia de noite. Em outras palavras, apesar do impacto inquestionável do pecado, todas as sociedades humanas têm alguma compreensão intuitiva das normas da criação. Embora elas possam ser implementadas de diferentes formas dentro de cada sociedade, isso se dá tanto porque o ser humano foi criado à imagem de Deus, quanto pelo fato de a própria criação ter sido criada por meio de Cristo, e por essa mesma razão, a ordem da criação expressa o Logos divino, a razão divina, que é Cristo. O problema, vejam, não está na suposta incapacidade das nossas faculdades cognitivas, porque o ser humano, a despeito da mácula do pecado, ainda guarda em si a imagem de Deus. E, portanto, ele é um ser racional, capaz de inteligir, perceber ordem. E essa é a mensagem novamente de Romanos 1. Vejam que Romanos 1 não diz que o ser humano não regenerado é incapaz de perceber a vontade de Deus. Ele percebe, sim. O problema é que ele não quer. Então o problema está não tanto na mente humana quanto no coração. O coração é suficientemente poderoso para nos cegar e nos impedir de enxergar aquilo que está gritando à nossa frente. Um exemplo interessante que ele apresenta para elucidar essa multiforme manifestação da ordem da criação é o seguinte: no Brasil e em diversos países do mundo, é natural você cumprimentar as pessoas com um aperto de mão. Em outros países, não. Em certos países asiáticos, as pessoas se curvam diante da outra. No Mediterrâneo, elas se abraçam e beijam-se no rosto. Um hábito que é muito incomum aqui no Brasil, sobretudo entre pessoas do mesmo sexo, entre homens, por exemplo. Tem uma série do Netflix que eu estava assistindo esses dias, a Falda. É uma série israelense. E é interessante porque você percebe algumas diferenças culturais entre a nossa cultura e a cultura de Israel, a cultura árabe. E você vê que é muito comum os homens se cumprimentarem com um beijo no rosto, com 3 beijos no rosto, o que parece algo estranho a nós, mas é algo muito comum nessas culturas. Então, muitos antropólogos, sociólogos observam essas distinções culturais e fazem a inferência de que, portanto, as culturas são relativas, os costumes são relativos, a moral, portanto, ela é relativa. Não havendo nenhum absoluto, mas tudo é relativo de acordo com as demandas, de acordo com a cultura específica. Mas isso não é verdade.
Por quê? Percebam, por trás de toda essa multiformidade que a gente explicitou aqui, existe a manifestação fundamental da norma criacional da cortesia. Percebam que apesar dessa diferença do cumprimento, um aperta a mão, o outro se inclina, o outro dá um beijo no rosto, apesar dessa diferença, todos manifestam uma norma fundamental, um princípio fundamental da cortesia. E é esse princípio fundamental da cortesia que se encontra impresso na própria ordem da criação e que vai se manifestar de formas diferentes, de acordo com cada cultura. O grande problema é quando a gente confunde as manifestações específicas de cada princípio com um próprio princípio. Ou melhor, quando a gente ignora o princípio por trás dessas manifestações culturais e julga que tudo é relativo e que, portanto, a criação ela não expressaria nenhuma ordem fundamental. Nós todos sabemos que nós devemos ser corteses uns com os outros. Com base nesse tipo de observação da natureza, nós podemos, sobretudo o indivíduo regenerado, perceber a própria ordem moral que Deus instituiu na criação. Então, percebam, as Escrituras não nos impõem ordens arbitrárias e desvinculadas da ordem da criação. Um livro fantástico que expressa isso é A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Ali ele vai mostrar como todas as culturas, elas dependem dessa percepção do Logos divino. Elas dependem dessa percepção fundamental de que há uma ordem racional por trás de tudo. E ele mostra também como todas as culturas, por mais distintas que sejam, elas concordam nesses princípios fundamentais a despeito de algumas diferenças culturais e, sobretudo, a despeito, como já dissemos aqui, da mácula que o pecado exerce sobre esses princípios fundamentais. Por exemplo, a questão do casamento. A gente viu que o casamento é fundado na própria ordem da criação, certo? E a gente consegue perceber isso observando as diferentes concepções de casamento ao longo de todas as culturas, das mais antigas, das mais modernas, com as mais diferentes religiões, ou o que quer que seja. Mas, por exemplo, algumas culturas são mais tolerantes em relação ao aborto. Algumas culturas permitem alguma poligamia, mas, por trás disso tudo, todas elas vedam o divórcio como regra. Cada cultura é mais... Eu acho que eu falei aborto, né? Cada cultura ela é mais... tem culturas que são mais permissivas em relação ao divórcio. Mas todas vedam o divórcio em relação como princípio fundamental. Algumas culturas, como a islâmica, por exemplo, permitem que o homem tenha um número maior de mulheres. Mas ainda assim, todas as culturas dizem que você não pode ter qualquer parceiro que você quiser. Então vejam, esse ideal da monogamia, que foi impresso no princípio como Cristo orientou, esse ideal da monogamia ele está impresso na ordem da criação. Por causa do pecado, ele vai se manifestar de forma distinta, de modo que em alguma cultura a poligamia vai ser tolerada, mas mesmo nessas culturas que se afastam do princípio, eles mantêm algum vínculo com a realidade, de modo que você não vai encontrar em nenhuma delas alguma cultura dizendo que você pode ter quantos cônjuges você quiser, porque a realidade impõe uma limitação, e o ser humano não consegue se desvencilhar demais do que a realidade impõe, porque a realidade é a criação de Deus. Qual é a relevância disso para a nossa discussão sobre as ideologias? De uma forma ou de outra, as ideologias negam essa ordem normativa da criação, ignorando ou mesmo se rebelando contra a ordem criada por Deus. As ideologias tratam de impor uma ordem humana à realidade, tratam de não respeitando a ordem estrutural da criação, desconsiderando isso, impondo uma ordem humana, impondo a vontade humana sobre a criação de Deus. E é isso que o ser humano faz, por exemplo, quando ignora os princípios fundamentais do matrimônio e quer reformular o matrimônio de acordo com a sua própria vontade. Caminhando aqui para o fim, é por essa razão aqui que a imposição das ideologias acaba sempre em frustração.
porque elas não se encaixam na realidade. As tentativas humanas de se tentar reformular, por exemplo, como eu disse, o casamento, é uma tentativa ideológica porque é incapaz de perceber na própria ordem da criação a lógica interna do matrimônio. E se nós abrirmos mão de um núcleo moral objetivo, nada mais se sustenta, a moral se torna basicamente a imposição da preferência daquele que está no poder, daquele que é o mais forte para fazer impor a sua vontade. Então a gente não pode prescindir de um núcleo moral objetivo, sobretudo nós enquanto cristãos. Reconhecer a soberania de Deus na ordem da criação e que por causa disso a nossa leitura da realidade não pode ser reduzida a um único e limitado aspecto, como querem fazer muitas dessas ideologias. Então vejam, a gente, enquanto cristão, pode se aproximar mais de uma ideologia ou de outra. A gente pode preferir uma ideologia a outra. No entanto, a gente tem que tomar o cuidado para não reduzir toda a multiforme criação de Deus a um único aspecto fundamental. E a gente pode ilustrar isso, e aqui a gente termina, com a famosa parábola do elefante e os cegos. A parábola dos cegos e o elefante é a história de um grupo de homens que nunca haviam se deparado com um elefante antes, homens cegos, e aprendem a conceitualizar o que o elefante é tocando. Cada homem cego sente uma parte diferente do corpo do elefante, mas apenas uma parte, tal como o lado, as suas presas ou a sua cauda. Então eles descrevem o elefante com base em suas experiências limitadas. E as suas descrições do elefante se diferem uma das outras. Aquele que toca o lado do elefante descreve o elefante como uma parede. O que toca as suas presas descreve o elefante como arredondado, liso e pontiagudo. Um outro, tocando a sua cauda, descreve o elefante como uma cobra. E geralmente essa parábola se extrai uma lição errônea, uma lição relativista, como se estivesse sugerindo que qualquer percepção é igualmente válida. Não existe nenhuma verdade objetiva e só existem percepções e que tudo é igualmente válido. Como se não houvesse uma verdade e tudo fosse relativo. Mas essa não é a melhor interpretação dessa parábola. Porque a realidade, assim como o elefante, é uma só. E as suas diferentes partes não contradizem umas às outras. Antes, são só descrições parciais da realidade. As descrições dos cegos, elas são todas verdadeiras, mas mutuamente complementares. O problema é quando nós passamos a ver cada descrição como contraditória e não como percepções de um todo maior. Moral da história: a ordem criada por Deus é uma só, mas ela é multiforme, comportando, portanto, uma multiformidade de interpretações. Isso, vejam, não é uma lição relativista. Isso não quer dizer que interpretações mutuamente contraditórias podem ser ao mesmo tempo verdade. Não existe verdade no relativismo. A verdade era uma só, mas ela é grande demais para que na nossa limitação enquanto indivíduos possamos abarcá-la inteiramente. Então vejam, a gente tem que tomar o cuidado para não absolutizar a nossa percepção do elefante. Existe um cerne da verdade, de verdade, portanto, no socialismo, no liberalismo, no anarquismo, no conservadorismo, na democracia. Mas reduzir toda a realidade a uma única percepção é como reduzir o elefante ao seu chifre ou à sua cauda. Essa é a nossa lição de hoje. Deus abençoe a todos.